objetivo central de hoje é vocês entenderem 4 passos essenciais para, se eu sou um terapeuta, poder atender pacientes ansiosos e depressivos. E eu falo isso com muito carinho, porque eu sei que tem alguns terapeutas que pensam que não podem trabalhar com ansiedade e depressão. De fato, não se pode trabalhar com uma coisa que eu não conheço. Eu não tenho como ajudar alguém se eu não conheço e não domino aquela ferramenta. Eu não tenho como ajudar uma pessoa se eu me sinto inseguro, ou se talvez eu não saiba nem que ansiedade e depressão tem uma base emocional por trás, e que essa base emocional advém de traumas, não só traumas presentes, mas situações passadas. E se eu não sou capaz de ver essas ferramentas na minha frente, se eu não sou capaz de entender o paciente na totalidade, daí talvez eu não esteja preparado. Eu estava até dando um exemplo de, por exemplo, um terapeuta do ramo, terapeuta holístico, ou um terapeuta integrativo que trabalha com alguns tipos de ferramenta. E dei o exemplo de quem faz, por exemplo, reflexologia podal. Imagina, ele sabe qual é o ponto da ansiedade, mas será que esse terapeuta ele se sente capaz para dizer o que é ansiedade para o paciente, para desenvolver, para perceber que a ansiedade não afeta só o campo do coração, a aceleração cardíaca, que não só faz com que a sua mente esteja ali aflita, trabalhando com um monte de pensamentos, será que ela sabe que, para além daquele pontinho, existem vários outros pontos no corpo que podem estar fazendo bloqueio no pâncreas, né? Problemas no baço, problemas, por exemplo, no esôfago, que é muito comum acontecer em processos de ansiedade, problemas com úlceras nervosas, gastrite. Será que essa terapeuta sabe disso? Então, quando a gente fala sobre você ser um especialista, nós estamos querendo dizer de você saber o que é essencial para ajudar o seu paciente, para tratar o seu paciente. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso, de abrir mais o leque. É cada vez mais latente a importância de você, profissional, estar atento a esse mercado, a essas pessoas que sofrem com ansiedade e depressão, porque hoje em dia é impossível você entrar num autocarro e não encontrar um ansioso ou um depressivo. É impossível você ir para um shopping e você não encontrar um ansioso e um depressivo. Talvez no shopping você possa sentir que você não vai encontrar com tanta facilidade, porque, afinal de contas, há um conceito de que todo mundo que tem ansiedade sofre de fobia social, ou sofre de agorafobia, não consegue sair de casa, não consegue estar em espaços fechados, mas tem vários tipos de ansiedade. E se nem isso você sabe, esse é o momento perfeito para você entender que existem muito mais coisas que você precisa saber para poder estar ajudando e atuando nesse ramo que tanto carece de profissionais e ajudando tantas pessoas, talvez a sua própria casa, a sua própria história tenha passado por ansiedade ou depressão. Então, estou aqui hoje para ajudar vocês nesse quesito. Então, uma boa noite a todos, boa noite de Cines, Portugal, Ana Cabelo, Estética, que bom que você está aqui, a Karma, Rosilene, a Ana Isabel, a Maria Bonita, que é a minha Solange, que ontem ela disse, Solange, linda, Nelson, Patrícia, Alexandra, Piedade, Joana, sejam todos bem-vindos, Bel, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí, é um prazer estar com vocês, e eu quero trazer muito ensinamento hoje aqui para vocês, então qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem no chat que eu vou estar respondendo com todo carinho. Afinal, a gente está num momento de aquecimento, e para aquecimento mesmo, a gente precisa saber quais são as coisas que nós ainda não sabemos direito, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento, tá bom? Então, trazendo aqui um ponto que é muito importante também, a gente entender que dentro de um paciente ansioso e depressivo, eles também têm inseguranças porque eles também não sabem muita coisa. Então, nós, terapeutas, ou qualquer profissional que vai atender um paciente, eu preciso aumentar o meu conhecimento para que eu consiga estar à altura de trazer respostas para aquele paciente, para ele também entender. Uma das coisas que mais aconteceram nos meus atendimentos eram pacientes, principalmente com ansiedade, né? Porque a depressão parece que já é uma coisa que eu já entendo, vou entendendo no meu processo que eu estou depressiva, porque a gente percebe que depressão tem um quê de tristeza profunda, enraizado, mas não é só isso, mas é importante a gente saber que muita gente, quando se sente mais triste, fala assim, olha, estou mais triste, eu estou me sentindo mais triste, então talvez eu esteja passando por um processo de depressão, não tenho muita vontade de ficar com as pessoas, mas é muito mais do que isso, tá? E a ansiedade, não, a ansiedade por si só é aquele momento que você sente os seus primeiros desconfortos emocionais, que você nem sabe por que está acontecendo. Olha, do nada eu comecei a transpirar, comecei a ficar quente, começou o meu coração a acelerar. Outros, olha, comecei a perder cabelo, comecei a ficar preocupada, comecei a roer a unha até o talo, comecei a picar a boca, né, a tirar a pelinha da boca ao ponto de sangrar. Eu comecei a fazer arranhões no meu corpo, eu comecei a ver arranhões nascerem no meu corpo. Eu comecei a ver manchas, né, a púrpura, para quem não sabe, a púrpura psicogênica
é uma forma de manifestação da ansiedade. Então, pequenas manchas roxas que pareciam nódoas negras, eu não sabia, eu não tinha batido em lado nenhum, o que estava acontecendo? Por que eu estou com isso? O que se passa disso? E nem sequer sabia que era ansiedade. Então, quando você chega no consultório, né, como muitos chegaram até mim, falam, olha, eu estou com sintomas estranhos, eu não sei se isso é ansiedade ou não. Eu tenho sentido meu olho tremer, eu tenho sentido, eu estou mais nervosa, eu não consigo mais ouvir a voz da minha família, dos meus filhos, sem ficar irritada. Gi, eu tenho tido crises que só me apetece gritar, outro dia quase bati no trânsito. Esses são alguns dos sintomas de ansiedade. Alguns dos sintomas latentes de ansiedade. Então, muitas das vezes, a gente sabe induzir e trazer para o paciente o que é aquilo. Mas e quando você não sabe? E quando você olha e fala assim, pode ser, talvez seja ansiedade, sim, mas não tem certeza. Então, participar desse evento vai garantir que você tenha certeza sobre o que é a ansiedade, você tenha certeza sobre o que é a depressão. Mais do que isso, qual é a raiz emocional da ansiedade e da depressão? Quais as raízes emocionais